Olá pessoal, já estamos de volta para mais uma aula de contabilidade de custos e agora nós vamos falar sobre os elementos de resultado e a sua influência no patrimônio. Então vocês vão entender agora, o que representa esses elementos de resultado, tá? Qual que é a influência dele em cima do patrimônio da empresa, tá? Então a gente começa falando aí sobre esses elementos, tá? E a gente já passa, para você aluno, que essa aula é importantíssima, pois o resultado é o objetivo fim das empresas. Então, o que são os elementos de resultados? Adiantando, a gente vai falar sobre receitas e despesas, tá? Que no final pode dar um lucro ou um prejuízo. Então, é um resultado, tá? Que tem por objetivo fim das empresas, tá? Então, vamos entender um pouquinho aí sobre essa questão do lucro ou prejuízo. Tá? Vamos entender como funciona e como afeta o patrimônio. Então, durante o exercício fiscal, durante o ano, o patrimônio ele pode aumentar ou diminuir, dependendo aí da movimentação dos elementos da empresa, que vai compor aí o patrimônio. Ou também as atividades que podem produzir receitas ou despesas, afetando aí de um modo geral o patrimônio positivamente ou negativamente, tá? Mas o que seria o exercício fiscal? Exercício fiscal, pessoal, a gente pode passar para vocês como um entendimento intitulado ano fiscal, ou seja, período de 12 meses formado por 4 trimestres, tá? No Brasil coincide aí com o ano civil, ou seja, inicia em janeiro, 1º de janeiro e finaliza em 31 de dezembro, tá? Nas empresas estrangeiras, o exercício fiscal ele pode variar, por exemplo, o americano, o exercício fiscal ele inicia em outubro de um ano e acaba em setembro do ano seguinte. Então, no Brasil, o exercício fiscal é o exercício iniciado em 1º de janeiro e finalizado em 31 de dezembro, tá? Então, os elementos de resultado. O que seriam os elementos de resultado? São elementos representados pelas receitas e despesas que no final do exercício apontarão o resultado. Tá? Como eu já falei anteriormente, ele pode ser positivo, que seria o lucro, ou negativo, nesse caso seria o prejuízo. Tá? Na contabilidade pública, pessoal, o chamado lucro, ele não é discriminado lá nas demonstrações como lucro. Tá? Um exemplo, uma prefeitura, no final do ano teve lucro. Não vai aparecer o lucro, mas sim superávit. Tá? E se tiver prejuízo? Não vai aparecer prejuízo lá nas demonstrações, vai aparecer déficit. Tá? Então, esses são exemplos aí da contabilidade comercial, ou seja, da contabilidade privada e da contabilidade pública. Bom, receita. Dentro dos elementos de resultado, nós temos as receitas. O que seriam as receitas? A receita ela é caracterizada pela entrada de recursos financeiros, geralmente proveniente aí das vendas de bens ou prestação de serviços. Uma característica de receita é produzir recursos que, se forem maiores que as despesas, vão gerar um lucro para a empresa. Tá? Um exemplo aí de receita: vendas de bens, vendas de serviços, descontos obtidos, juros recebidos. Resumindo, é somente através das receitas que a empresa obtém o lucro. Posteriormente, nós vamos ter exercício para fixar melhor, para vocês entenderem na prática, no exercício, como que funciona a questão aí da classificação da receitas e despesas. E a despesa? A despesa é o contrário, é caracterizada pelo consumo de bens ou serviços ou ainda pela saída de recursos financeiros. Tá? Então, as despesas ocorrem em todo momento e são comuns da empresa. Exemplos que a gente pode colocar: a conta de água, luz, telefone, salário, propaganda e publicidade e entre outras. Tá? Também entra a questão aí dos descontos concedidos, comissões de funcionários, e é o que nós vamos passar mais adiante aí para vocês essas definições. Então, a despesa nada mais é do que o consumo de bens ou serviços, ou seja, a saída de recursos financeiros sem aumento do patrimônio. Bom, resumindo em geral a despesa, sempre haverá uma despesa quando for preciso o quê? Desembolsar algum recurso financeiro, mesmo que não seja à vista, tá? Sem obtenção de um bem ou direito que aumente os valores positivos da empresa. Então, receita maior do que despesa gera o lucro. Receita menor do que despesa gera o prejuízo. E o resultado do exercício? Com esses elementos de resultado, o que a gente pode entender como resultado do exercício? É a diferença, pessoal, entre as receitas e as despesas, tá?
Então será positivo lucro ou superávit quando as receitas forem maiores que as despesas, ou negativo quando se tem o prejuízo ou o déficit, tá? Quando as receitas elas forem bem menores do que as despesas. Então o resultado do exercício ele deve ser incorporado ao patrimônio, aumentando, né, quando houver o lucro ou diminuindo quando houver aí o prejuízo. Mais adiante nós vamos ter exercícios, né, que a gente vai fazer a DRE, chamada demonstração do resultado do exercício, que logo após, né, o resultado, lucro ou prejuízo, nós vamos transferir aí para o balanço patrimonial. Resultado do exercício, receitas, como a gente já falou anteriormente, né, receitas, venda de produtos, mercadoria ou serviços, aumenta o ativo, ou seja, a vista entrada de dinheiro em caixa a prazo gera direitos a receber, tá? Temos as despesas, são gastos realizados nas atividades da empresa sem aumento do ativo, consumo de bens. Então, à vista, saída de dinheiro em caixa e a prazo aumento das dívidas, receitas e despesas. Lembre-se, receitas maior que despesas é igual lucro e receitas menores que despesas é o prejuízo, tá? Então, nós temos aqui uma imagem, né, para representar bem melhor aí o que a gente faz com aquele resultado, né, do lucro ou prejuízo que aparece lá na apuração do resultado do exercício, chamada DRE, demonstração do resultado do exercício. Então temos aí, ó, receita, origem de recursos para a empresa, despesas, negativa, aplicação de recursos da empresa. E o lucro, superávit ou prejuízo, déficit, é o líquido do exercício, tá? Então esse valor da DRE a gente transfere para o balanço patrimonial, tá? Bom, a aula, pessoal, como a gente passou aí sobre a questão, né, da influência no patrimônio, esses elementos de resultados, seria a questão só de receitas e despesas, tá? O que a gente faz com a receita, o que a gente faz com as despesas, depois da junção dessas duas, né, dessas duas contas discriminadas, venda de mercadoria, né, custo da mercadoria vendida, o que a gente faz, né, para apurar o lucro ou prejuízo? É só você locar aí no resultado do exercício, na demonstração do resultado do exercício, que posteriormente nós vamos estar demonstrando para vocês verem como que se faz aí a confecção, a elaboração dessa demonstração tão importante. Atividade de aprendizagem. Pessoal, como vocês classificaram aí, né, o ativo, bens, direitos e obrigações, passivo, patrimônio líquido, nós vamos também ter exercícios sobre a classificação dos elementos de resultado, tá? Lembre-se, toda receita é positiva e toda despesa é negativa. Então essa atividade que vocês vão fazer aí posteriormente vão ser a classificação. Um exemplo, o aluguel a empresa vai ter que pagar, tá? Então se torna algo negativo, uma despesa. Conta de luz vai ter que pagar, é referente à empresa. Conta de luz, negativo, despesa. Venda de mercadoria é uma receita, ou seja, é positivo, receita. Conta de água, negativo, despesa, tá? Nós temos aí descontos obtidos. O que seriam descontos obtidos? É quando você vai comprar algo, adquirir algo, que você recebe um desconto. Então essa diferença, né, do valor que você vai ter, né, no caso o ganho, tá? Se você tem R$100, você vai comprar algo e pede um desconto. Você tem um desconto de R$10, você vai pagar R$90 do produto e vai sobrar R$10. R$10 seriam aí o desconto obtido, que entra como receita, tá? Seria algo positivo e a classificação como receita, tá? Positivo, receita. Então, nunca se esqueça, pessoal, toda receita é positiva e toda despesa é negativa. Tá? Então nós temos mais algumas contas aqui, né? Isso aqui eu vou passar para vocês como tarefa, atividade para estar fazendo aí durante a semana, tá? Nossas atividades sempre vai ser dado um prazo de uma semana para vocês fazerem e me entregarem aí no portal do SIGA. A gente vai estar explicando aí posteriormente para vocês como que vai funcionar a entrega dessas atividades, tá ok? Então essa atividade aqui seria a classificação dos elementos de resultado constante neste quadro, tá? Tá aí, ó, juros de empréstimo bancário, material de expediente, venda de bem do ativo, propaganda e publicidade. Então, propaganda e publicidade eu já sei que é uma despesa, tá? Negativo. Combustível, despesa, negativo. Temos aí venda do bem do ativo, é uma receita, né? Vender um bem do ativo é uma receita
a gente classifica aí como positiva, tá ok? Pessoal, próxima aula nós vamos falar sobre as situações patrimoniais possíveis. Muito obrigado aí por acompanhar essa aula, né? Essa nossa aula aí de contabilidade de custo, e lembrando que esse material está postado aí no portal Siga. Além da aula gravada, nós temos aí o material postado no portal Siga. Muito obrigado e até a próxima aula.